O segundo livro de Esdras é inspirado por Deus. Irmãos, o segundo livro de Esdras, ele é inspirado pelo Altíssimo. Neste estudo, eu abordarei este livro, porque ele é um livro, meus irmãos, inspirado pelo Altíssimo, sim. Assim como o primeiro livro de Enoque é inspirado por Deus, assim também o segundo livro de Esdras é um livro santo, pois o conteúdo deste livro não é falso, mas é verdadeiro e está de acordo com as palavras dos profetas. Esse livro aborda profecias do tempo do fim e fala sobre o Messias de Israel. Esse livro foi rejeitado por muitos, pois não foi considerado divinamente inspirado. Todavia, a pergunta que lhes faço é a seguinte: quem são eles para afirmarem que o livro é ou não é inspirado pelo Todo-Poderoso? Estas religiões não entendem o que esse livro de Segunda Esdras está nos falando, porque elas deturpam as palavras dos profetas. E por isso é necessário ter sabedoria para discernir quais são os livros inspirados por Deus, porque assim é que saberemos quais são os livros inspirados pelo Senhor. Nem todo mundo tem sabedoria para discernir isso, mas podemos saber isso segundo a sabedoria de Deus, analisando as palavras do livro, comparando com os ensinamentos dos livros inspirados que temos, e se esse livro não contraria o que Deus falou nos livros que temos, então, de fato, é um livro inspirado por Deus. E por isso, só os sábios saberão quais são os livros inspirados por Deus, o Senhor. Vou lhes abordar as palavras do livro de Segunda Esdras. Vocês irão enxergar a sabedoria e a revelação de Deus nas palavras deste profeta, a qual não contraria o que Deus falou nos livros inspirados que nós temos. O Senhor, de acordo com a sua vontade perfeita, acrescentará mais entendimento deste livro para nós, e por esta causa devemos ser pacientes e aplicar o nosso coração ao entendimento das palavras de Deus, porque os sábios aplicam os seus corações ao estudo das palavras dos profetas, como falou Salomão. Ouçam as palavras do segundo livro de Esdras, pois vocês precisam ter estas palavras para avançarem no pleno conhecimento do Filho de Deus. Neste estudo, abordarei alguns versículos dos capítulos deste livro, e para vocês entenderem melhor, peço que vocês vão até o livro e leiam ele, ou ouçam o livro, ou façam os dois, se vocês quiserem. Peçam sabedoria ao Altíssimo, e ele vos dará. Em 2 Esdras, no capítulo 1, versos 5 ao 6, verso 30, 32, 35 ao 37, veja que estes versículos que eu vou abordar neste estudo vai mostrar para vocês que esse livro é inspirado sim pelo Altíssimo. E vai dizer o seguinte: vai, Esdras, o Senhor está falando com Esdras, vai e anuncia ao meu povo os seus atos pecaminosos e aos filhos deles as maldades que fizeram contra mim, para que digam aos filhos de seus filhos, porque os pecados de seus pais se multiplicaram neles, porque se esqueceram de mim e ofereceram sacrifícios a deuses estranhos. Eu vos ajuntei como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas. Mas agora que vos farei? Vou expulsar vocês de minha face. Enviei-vos os meus servos, os profetas, os quais vós prendestes e matastes, e despedaçastes os seus corpos, cujo sangue exigirei de vossas mãos, diz o Senhor. Darei as vossas casas a um povo que há de vir, que ainda não ouviu falar de mim, acreditará em mim, aos quais não mostrei sinais, contudo farão o que lhes ordenei. Eles não viram profetas, mas recordarão seus pecados e os reconhecerão. Tomo por testemunho a graça do povo que está por vir, cujos pequeninos se regozijam em alegria, e embora não tenham me visto com os olhos do corpo, ainda assim em espírito acreditam no que eu digo. O segundo livro de Esdras começa com o Senhor repreendendo o povo de Israel. Repare que a vontade de Deus era reunir o seu povo, assim como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas.
e que Deus havia enviado profetas para Israel, mas os profetas foram desprezados. Então, meus irmãos, isso tudo é falado por Jesus Cristo em Mateus de capítulo 23. Ele diz que Jerusalém matou os profetas de Deus, cujo sangue será exigido e que a sua vontade sempre foi de reunir o seu povo, como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas eles não quiseram. E isso nos mostra que Cristo, antes de se fazer carne e espírito, ele enviava os profetas para Jerusalém, com o objetivo de reunir o povo, mas o povo desprezava os profetas e não fazia a vontade de Deus. E essas palavras se encontram em 2 Esdras. E por isso, o Senhor Jesus Cristo, após ter sido manifestado em carne, em Mateus capítulo 23, ele usou o testemunho dito em 2 Esdras para expor a sua vontade para Jerusalém. Veja que isso nos mostra que Deus está lidando com pessoas que têm o poder de escolha, com pessoas que têm o livre-arbítrio. Veja que, após lhe ter dito isso, ele vai falar que haverá um povo que acreditará nele e que ele toma a graça desse povo por testemunho que está por vir, cujos pequeninos se alegram em regozijo. E esse povo, meus irmãos, são os gentios, aqueles que têm fé em Cristo. Porque no livro da lei de Moisés, quando a gente vai no livro de Deuteronômio, o Senhor disse que iria pôr o povo de Israel em ciúmes com gente que não é nação, com gente insensata. O Senhor disse que os provocará. Veja que esse povo que não é nação e gente insensata, a gente vai ver que é a casa de Israel, as 10 tribos, a qual foi rejeitada, mas através do Messias, ela retorna para o Senhor. E é pela fé no Senhor Jesus Cristo, não por carne e sangue, mas pela fé no Messias de Israel. E esse povo é aqueles que são os da nova aliança, meus irmãos, os quais têm fé no Messias e mostram essa esperança pelas boas obras. E para vocês entenderem esse mistério das duas casas de Israel, esse mistério da casa de Israel, vocês terão que entender o assunto das duas casas de Israel, porque vai explicar melhor sobre essa questão de casa de Judá e casa de Israel. No canal eu já falei sobre este assunto. E quando a gente vai no capítulo 2 de Esdras, nos versos 10, 12, 14 e 16, vai dizer o seguinte: Assim diz o Senhor a Esdras: Diz ao meu povo que eu lhes darei o reino de Jerusalém, que eu teria dado a Israel. Também levarei para mim a sua glória, e darei a estes os tabernáculos eternos que lhes preparei. Eles terão a árvore da vida como perfume de cheiro suave, não trabalharão nem se cansarão. Ide e recebereis, orai-vos por alguns dias, para que sejam abreviados. O reino já está preparado para vós. Vigiai. Tomo o céu e a terra como testemunhas, porque eu quebrei o mal e criei o bem, porque eu vivo, diz o Senhor, e os mortos ressuscitarei dos seus lugares, e os tirarei dos sepulcros, porque conheci o meu nome em Israel. Em 2 Esdras, neste capítulo, meus irmãos, veja que o Senhor continua falando que um povo receberá o reino de Jerusalém, cujo povo terá a árvore da vida como perfume, e eles não trabalharão e nem se cansarão. Esse povo é a igreja, meus irmãos, o povo da nova aliança, a qual recebe o reino de Jerusalém. Eles terão acesso ao fruto da vida eterna da árvore da vida, porque receberão a imortalidade prometida pelos profetas. Só que para alcançarmos essa promessa, temos que viver em vigilância e oração, porque o reino de Deus já está preparado e está preparado desde a fundação do mundo, conforme diz o Senhor Jesus Cristo em Mateus de capítulo 25. Já os dias serem abreviados, esses dias são os dias da grande tribulação, os quais foram abreviados para 3 anos e meio, porque se não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva. E esses dias foram abreviados para 1260 dias. Veja que o Senhor prossegue falando que ele ressuscitará os mortos. E essa ressurreição é a ressurreição para a vida eterna, a qual acontecerá no retorno de Cristo. E essa ressurreição para a vida eterna está dita no livro do profeta Daniel, no capítulo 12. E em 2 Esdras, no capítulo 2, versos
33 ao 48, vai dizer o seguinte: Eu, Esdras, recebi uma ordem do Senhor no Monte Horebe, para que eu fosse a Israel. Mas quando cheguei até eles, eles me desprezaram e desprezaram o mandamento do Senhor. E, portanto, eu vos digo, ó gentios, que ouvi se entendeis. Procurai vosso pastor, ele vos dará descanso eterno, pois ele está próximo, aquele que virá no fim do mundo. Esteja pronto para a recompensa do reino, pois a luz eterna brilhará sobre você para sempre. Fuja da sombra deste mundo, receba a alegria da sua glória. Testemunho abertamente do meu Salvador. Oh, receba o dom que lhe é dado e alegre-se, dando graças àquele que o conduziu ao reino celestial. Levanta-te e põe-te em pé. Eis o número dos que serão selados na festa do Senhor, que se afastaram da sombra do mundo e receberam vestes gloriosas do Senhor. Toma o teu número, ó Sião, e encerra os teus que estão vestidos de branco, que cumpriram a lei do Senhor. O número dos teus filhos, pelos quais tanto ansiavas, está cumprido. Roga ao poder do Senhor para que o teu povo, que foi chamado desde o princípio, seja santificado. Eu, Esdras, vi no monte Sião um grande povo que não pude contar, e todos louvaram ao Senhor com cânticos. E no meio deles havia um jovem de alta estatura, mais alto do que todos os demais, e sobre cada uma de suas cabeças ele colocou coroas, e foi mais exaltado, com o qual fiquei muito admirado. Então perguntei ao anjo e me disse: Senhor, o que é isto? E ele me respondeu e disse-me: Estes são os que despiram as vestes mortais e vestiram as imortais e confessaram o nome de Deus. Agora são coroados e recebem palmeiras. Então eu disse ao anjo: Qual é o jovem que os coroa e lhes dá palmas nas mãos? Então ele me respondeu e disse-me: É o Filho de Deus, a quem confessaram no mundo. Então comecei a elogiar grandemente aqueles que defendiam tão firmemente o nome do Senhor. Então o anjo me disse: Vai e conta ao meu povo que coisas e quão grandes maravilhas do Senhor teu Deus você viu. Meus irmãos, veja que o profeta Esdras é enviado para Israel, mas Israel o rejeita. Porém, o Senhor começa a falar com os gentios, para estes procurarem o seu pastor, porque é ele quem nos dá o descanso eterno. Veja que o Senhor nos manda procurar o Senhor Jesus Cristo e que ele é quem nos dá o descanso eterno. Entenda que através do Messias temos o descanso, mas o nosso descanso eterno nos será dado quando ele voltar em glória no fim do mundo. O Senhor prossegue falando que é para nós estarmos prontos para a recompensa do reino, porque a luz brilhará sobre nós. E isso acontecerá se permanecermos fiéis até o fim, porquanto a luz eterna, a qual brilhará sobre nós, é a redenção dos nossos corpos, que é a imortalidade se manifestando em nós no retorno de Cristo. O Senhor diz que é para nós recebermos o dom com alegria, porque ele nos conduz ao reino celestial. O dom vem através do Espírito Santo, e se permanecermos na graça de Deus, iremos para o seu reino celestial, pois como Paulo falou em 2 Timóteo de capítulo 4, o Senhor nos livrará de toda obra maligna e nos levará a salvo para o seu reino celestial. O reino é celestial, pois é de Deus, mas esse reino se estabelecerá na terra. O Senhor fala para Esdras se levantar e ver o número dos selados na festa do Senhor, cujos selados recebem vestes gloriosas. Veja que Esdras vê no Monte Sião um grande povo que não pôde contar. E todos louvaram ao Senhor com cânticos, e no meio deles havia um jovem de alta estatura, mais alto do que todos os demais, e sobre cada uma de suas cabeças ele colocou coroas, e foi mais exaltado, com o qual Esdras ficou muito admirado. Repare que a revelação das 7 festas aparece no texto. Existem 7 festas do Senhor. 4 festas se cumpriram, mas falta 3 festas para se cumprirem. E essas 3 festas que faltam se cumprir são as trombetas, expiação e tabernáculos. Entenda que esses selados que Esdras viu aparecem em Apocalipse. Eles são os 144.000, que é todo o povo de Deus, os quais têm fé em Jesus Cristo. São as 2 casas de Israel e a igreja do Deus eterno.
Esdras diz que viu um povo grande sobre o monte Sião. Ele não podia contar essa multidão, e esse povo louvava a Deus com cânticos. Observe que em Apocalipse 7, João fala sobre os 144 mil, e após isso ele vê a grande multidão dos que procediam de povos, línguas e nações, e estes estavam com palmas nas mãos, diante do trono. Então Esdras já está nos revelando que os 144 mil de Apocalipse capítulo 14 e capítulo 7 é a grande multidão que João vê diante do trono em Apocalipse 7, porque eles são os selados do Senhor e são os vencedores de Apocalipse capítulo 15. E isso já nos prova que os 144 mil é a igreja de Deus. E por que eu estou lhes falando isso também, meus irmãos? Porque existem homens desviados da verdade, os quais afirmam que os 144 mil é o Israel segundo a carne. Mas essa afirmação deles está errada, porque Esdras e João são contra o que esses tais falam. O profeta Esdras afirma que os selados do Senhor receberão coroas e palmeiras de um jovem de alta estatura. E esse jovem é o Filho de Deus, Jesus Cristo, o qual o livro já revela que é o Messias de Israel. Esse monte Sião, sobre o qual os selados e o seu Jesus Cristo está, é o céu, pois o céu é chamado de Monte Sião também. Veja que a palavra revela que existe um Monte Sião na terra, mas a palavra também revela que o céu é chamado de Monte Sião, porque se unirmos as revelações de Apocalipse 7, 14 e 15, iremos entender que João vê os 144 mil, que é a grande multidão de selados. E eles estão no Monte Sião, que é o céu. E por isso estão diante do trono, e eles estão cantando um novo cântico, que é o cântico dos vencedores. E estes estão com palmeiras nas mãos, pois é a realidade da festa dos tabernáculos, cujas palmeiras é dada pelo jovem de alta estatura, que é o Senhor Jesus Cristo. Paulo já entendia que Cristo dará coroa para ele e para os que têm fé nele, porque Paulo disse em 2 Timóteo, de capítulo 4, o seguinte: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O apóstolo tinha o segundo livro de Esdras e entendia que o jovem de alta estatura dará a coroa para ele. E quando a gente vai em 2 Esdras, no capítulo 6, versos 17 ao 29, o texto vai dizer o seguinte: e aconteceu que, quando ouvi isso, eu, Esdras, levantei-me e prestei atenção, e eis que havia uma voz que falava, e o seu som era como o som de muitas águas, e disse: eis que vem dias em que começarei a aproximar-me e a visitar os que habitam na terra, e começará a inquiri-los sobre o que foram os que feriram injustamente com sua injustiça, e quando a aflição de Sião se cumprirá, e quando o mundo que começará a desaparecer terminar, então mostrarei estes sinais. Os livros serão abertos diante do firmamento, e eles verão todos juntos. E as crianças de 1 ano falarão com as suas vozes. As mulheres grávidas darão à luz crianças prematuras de 4 ou 3 meses de idade. E elas viverão e serão criadas. E de repente os lugares semeados parecerão não semeados, e os depósitos cheios, de repente, serão encontrados vazios. E a trombeta dará um som que, quando todo homem ouvir, de repente ficará com medo. Naquele tempo, os amigos lutarão uns contra os outros como inimigos, e a terra ficará com medo daqueles que habitam nela. As nascentes das fontes pararão, e em 3 horas elas não correrão. Todo aquele que permanecer de tudo o que eu te disse escapará e verá a minha salvação e o fim do seu mundo. E verão isso os homens que forem recebidos, que não provaram a morte desde o seu nascimento. E o coração dos habitantes será mudado e terá outro significado, porque o mal será extinto e o engano será extinto. Quanto à fé, ela florescerá e a corrupção será vencida, e a verdade, que há tanto tempo está sem frutos, será declarada. E quando ele falou comigo, eis que olhei aos poucos para aquele que estava diante de mim. Veja que nessa parte, meus irmãos,
do capítulo 6 de 2 Esdras, a gente já vê algo bem interessante. Veja que o profeta Esdras, no capítulo 6, no verso 17, ele relata que ouviu uma voz cujo som era como de muitas águas. E essa é a voz do Messias, Jesus Cristo. A voz de Cristo começa a falar sobre a sua volta em glória, porque ele fala sobre o término desse mundo no qual nós estamos. Veja que quando Cristo voltar, o mundo terminará. E por isso os livros serão abertos diante do firmamento. E isso está ligado com Daniel capítulo 7, onde o ancião de dias, que é Cristo, volta e faz justiça aos santos. Ele se assenta no trono ardendo em chamas de fogo, e os livros são abertos. E esses livros são os livros das obras. O Senhor Jesus acrescenta mais revelação. Ele diz que quando isso acontecer, as mulheres que estiverem grávidas darão à luz crianças prematuras de 3 ou 4 meses, e elas viverão e serão criadas. O Senhor dá mais detalhes sobre o que acontecerá na sua vinda em glória. Ele diz que a trombeta dará um som, e essa trombeta, meus irmãos, é a sétima trombeta do Apocalipse e a última trombeta de 1 Coríntios de capítulo 15, que o apóstolo Paulo fala, porque a sétima trombeta e a última trombeta é a mesma trombeta. E após Jesus ter falado isso, Jesus diz que todo aquele que permanecer de tudo que ele disse escapará e verá a sua salvação e o fim do mundo. E isso o Senhor Jesus Cristo falou quando estava aqui na terra também, meus irmãos, para os seus discípulos. E ele disse para os seus discípulos em Lucas do capítulo 21. E ele diz: Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Veja que esse escape que Jesus fala não é um arrebatamento secreto que acontece antes da grande tribulação, porque não acontecerá arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Mas esse escape é o escape das situações que ele falou que tinha que acontecer no capítulo 21 de Lucas. Pois se não vigiarmos, faremos as vontades da carne, e assim não estaremos de pé na presença do Senhor Jesus, quando este retornar em glória. E se não estivermos de pé, não veremos a sua salvação se manifestando em nós. E por isso, Jesus, em 2 Esdras, prossegue dizendo que irão ver a salvação dele os homens que forem recebidos, os quais não provaram a morte desde o seu nascimento. E quem são eles? Esses são os eleitos que ficaram vivos até a volta de Cristo, os quais escaparam, isto é, mesmo diante das situações as quais nos dá a possibilidade de pecarmos, eles permanecerão de pé na presença do retorno do Senhor Jesus Cristo. E isso, meus irmãos, é o escape que é falado pelo Senhor Jesus Cristo em 2 Esdras, do capítulo 6, e em Lucas, de capítulo 21. Tudo que Jesus Cristo ele nos falou é algo bem interessante, porque ele faz conexão com as palavras do segundo livro de Esdras, meus irmãos. Veja que este estudo que eu estou lhes mostrando, que eu estou lhes dizendo, é a parte 1. Vai haver mais partes se o Senhor assim permitir, meus irmãos. Esse livro, meus irmãos, ele é bem importante porque ele nos dá mais entendimento com relação às palavras dos profetas. Ele acrescenta mais entendimento para nós, para que a gente avance no pleno conhecimento cétuplo do Senhor, que é dito no livro de Enoque, quando o profeta fala sobre as 10 semanas, onde ele fala que no final da 7ª semana, o povo receberia o conhecimento cétuplo da sua criação. Então, meus irmãos, esse livro de Esdras, ele não é todo o pleno conhecimento cétuplo, mas ele faz parte do pleno conhecimento cétuplo que é dito em Enoque. Até mesmo o livro de Enoque, meus irmãos, ele não é todo o pleno conhecimento cétuplo, mas ele faz parte do pleno conhecimento cétuplo do Senhor. E é isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.